Olá, prazer enorme estar aqui com você. Meu nome é Elissa Morelli, eu sou facilitadora de consciência, trabalho com Ho'oponopono desde 2019, também sou mestre Reiki e praticante de várias técnicas, várias ferramentas do Access Consciousness e o que mais é possível. Bom, eu tô começando o meu canal hoje com vocês aqui com um vídeo falando assim, ó, tete a tete com você. E eu quero dividir uma coisa muito legal. Quando é que a gente realmente se descobre a ovelha mística da família? Bom, se você gosta de energia, gosta de vibração, se você adora histórias místicas, se você acredita em fadas, se você acredita em unicórnio, se você gosta desses filmes tipo Harry Potter, magia, pode ser que existe um chamado aí para você, mas mais do que isso, se você está muito insatisfeito com a sua vida e você realmente lá no fundo sente que sim, existe um caminho, mas você não sabe qual, por onde eu começo, sim, você também pode ser uma ovelha mística da família. E por que eu falo isso? Porque quando eu comecei a minha jornada nesse caminho do autoconhecimento, que foi em 2016, eu estava muito insatisfeita mesmo, assim, no trabalho. Várias criações bem difíceis, rotina bem desconfortável, pessoas que trazia muito desconforto, né? A gente se questiona muito onde que eu tô, eu não quero mais estar aqui. E aí me veio, através do algoritmo do Facebook, claro que nada é por acaso, a possibilidade de fazer um curso de projeção mental. Isso foi em 2016, com a psicóloga Maura de Albanese. Adoro a Maura, até hoje sigo ela, acompanho muito ela, e foi muito legal, assim, a forma como a gente se conectou, como foi positivo o treinamento da Academia da Mente. Eu fiquei 2 anos como acadêmica da mente e ali para mim tudo mudou. Ali eu aprendi a meditar, ali eu soube como que funcionava o meu corpo sutil, como que funcionava a energia, vibração, conexão, poder da mente. A partir dali eu comecei a minha jornada. E ao longo desse tempo foram vários saltos quânticos. Então, às vezes a gente começa com um curso, às vezes a gente começa com um livro, às vezes você pode ter chegado nesse caminho de autoconhecimento, energia, através de livros como Um Segredo, por exemplo, né? Por que não? A gente não pode julgar a nossa forma de se conectar com as possibilidades do mundo energético. Até mesmo porque não existe separação, né? Então, quando a gente se conecta com obras, com livros, com documentários, muitas vezes a gente vai ter, na verdade, aquela coisa de, depois eu assisto ou eu não tenho muito interesse, mas sempre tem alguma coisa que te chama ali, sabe? E foi comigo essa dinâmica. Por muito tempo eu tive acesso a livros, a leituras, até mesmo o documentário do Segredo. Quando eu assisti, eu achei interessante, mas não foi talvez o chamado principal. Foi depois, sim, da Academia da Mente que tudo mudou. Só que eu tive que estar num desconforto muito grande, eu tinha que estar num desconforto muito grande para que eu desejasse realmente seguir nesse caminho. Então, pode ser que também esse seja o seu caminho, porque nem sempre a gente vai escolher o caminho do autoconhecimento, do autocuidado, quando a gente tá bem. O professor Hélio, ele sempre fala, né, que a gente vai escalando ali a pirâmide de Maslow, que quando você tá com fome, você não vai pensar em espiritualidade. Só que muitas vezes, né, eu acredito muito em diversas formas de contribuição. É claro que quando você tá com fome, você quer comer, você quer nutrir o seu corpo, você quer matar a sua fome. Mas você vai se questionar de algumas coisas quando você tá muito no desconforto, sabe? Você nutre seu corpo e aí você fala, e aí? E é só isso, sabe?
Muitas vezes é a falta de dinheiro e você querer por mais dinheiro que vai fazer você questionar um pouco o sistema. Porque muitas pessoas vão criar dinheiro de outras formas e vai seguir e vai vender na internet, tá tudo bem, tô ganhando dinheiro, tá tudo certo. Mas às vezes é justamente esse ponto que vai fazer você se questionar e falar, cara, não tá confortável aqui, eu quero seguir um outro caminho, além do dinheiro, sabe? Eu tô ganhando dinheiro, mas o dinheiro não tá rendendo, o que mais é possível aqui? O Axis funciona com perguntas e a gente sempre vai trazer muitas perguntas para vocês. Mas o que eu quero dizer é no desconforto que a gente desperta. A maioria das vezes, né? Nem sempre quando você tá em plena conexão, não é nem conexão, em plena nutrição do seu corpo, quando você tem dinheiro, quando você tem viagem, quando você tem possibilidades, quando você tem todo o conforto material, é que você vai buscar a espiritualidade. Pelo contrário, né? O meu caminho foi muito do desconforto com pessoas, do desconforto com material, que eu quis buscar uma nova possibilidade. Então, quantas vezes a gente está passando por desconfortos e a gente tem aquela pulguinha atrás da orelha falando, vai, cuida mais de você, olha pra dentro, sabe? Ouve esse chamado que tá aí, e aí a gente só fica naquela questão do, não, eu quero só dinheiro, eu quero só suprir isso. Ouça o chamado, porque você pode sim ser a ovelha mística da família e se conhecer melhor, mergulhar nesse mundo de autocuidado e autoconhecimento através da espiritualidade, através da energia. Tudo é frequência, tudo é vibração. Nada por acaso. Quando a nossa alma tem muito desejo, né, de se nutrir, de se abastecer, a gente realmente olha para as coisas com curiosidade. Pode ser que a gente desconfie um pouquinho. E eu passei por muitos processos, viu? Na verdade, você se desconstrói para se reconstruir. Você tem que deixar de saber muita coisa para aprender coisas novas. Você desaprende para aprender, porque a gente tem muitos conceitos, né? A gente tem muitas crenças que limitam. E quando a gente se permite realmente aprender tudo de novo, a olhar para a vida com outro ponto de vista, né? A tá mais inteiro, tá mais presente, estudar, porque faz parte dessa jornada. Sim, estudar física, estudar sobre diversos seres, né, que estão aí para contribuir com a gente. Então, aí você começa a se abrir. E aí você vai desconstruindo. Então, não tenha medo de se desconstruir, não tenha medo de se reformular, de olhar para dentro, de se questionar, de passar por fases que você fala: puxa, mas tá doendo, tá desconfortável eu ter que olhar para isso daqui, porque até então era tudo que eu acreditava e de repente não é mais. E aí você começa a ficar confuso. Então, são fases que fazem parte do seu processo de descoberta. Eu tive vários saltos quânticos, como eu já citei para vocês, quando eu decidi realmente começar a me entregar nesse caminho. Logo depois eu fui estudar os mestres ascensos. Depois eu descobri o Ho'oponopono, que também foi uma mega virada de chave na minha vida. Antes eu até estudei Reiki. Eu passei pelos 3 níveis de Reiki, depois eu decidi fazer o mestrado, e aí logo em seguida veio o Ho'oponopono. Então, foi a Academia da Mente, depois o Reiki, depois o Ho'oponopono, e aí tudo mudou definitivamente quando veio o Axis. Então, assim, foram várias fases. E todas elas eu tive que me desconstruir para me reconstruir. E todos os dias, na verdade, a gente se permite se reconhecer de um lugar, de um espaço mais grandioso, mais valioso, mais perto do divino que nós somos. Então, permita-se passar por essas fases, permita-se questionar, permita-se olhar para tudo isso, para esse chamado. Tá desconfortável com o dinheiro, mas você quer trilhar o caminho de ter mais dinheiro através da espiritualidade? Então vai. Porque o dinheiro, quando ele vem desse lugar de luz, de nutrição, ele
assim, ele é muito, muito grandioso. E dinheiro, na verdade, é uma energia neutra, né? A gente que coloca aí os nossos julgamentos sobre ele, mas assim, tá desconfortável com a saúde e você quer se reconstruir de um lugar onde tenha plenitude com o seu corpo através da espiritualidade, então vai, se joga, sabe? Não é sobre só tomar remédio, só ir no médico e desistir do seu chamado. Ouça esse chamado que está aí no seu coração, ouça esse chamado que você pensa nele todos os dias, mas e se fosse por aqui, ouça sua intuição, sabe? Confia mais em você. Foi assim com o meu processo. Cada dia mais eu me reconheço como um ser grandioso, que tem a sua conexão total com o divino, sabe? Da gente se reconhecer, se amar, se validar, ser mestre de si mesmo. Então, siga o seu caminho, seja a ovelha mística da família, se entrega, porque vale muito a pena. E o que mais é possível quando a gente se permite realmente se cuidar, não é mesmo? Bom, gratidão se você ficou até comigo até aqui, final desse vídeo. A ideia era para compartilhar com você e convidar você para se permitir, para se jogar nesse caminho de autoconhecimento e autocuidado através da energia, tá bom? Deixa seu like, eu vou ficar muito feliz se você contribuir comigo. Até a próxima!